Hoje, um pouco mais cedo, no horário do almoço, Lula finalmente finalizou as indicações dos outros ministros restantes e agora todos os 37 ministérios serão ocupados. Marina Silva e Simone Tebet foram oficializadas também. E Lula cumpriu aquilo que ele havia prometido ao longo da campanha. Não será um governo do PT, mas um governo de reconstrução. Os nomes são bons nomes, tem um ou outro nome ali que nós podemos contestar, mas o melhor de tudo é que Omar Nascimento ficou de fora. Você vai colocar nos comentários o que você achou dos nomes que Lula indicou. Você acha que essa composição ministerial corresponde a uma frente ampla capaz de fazer um governo de reconstrução? Deixe seu like se você espera que Lula faça um bom governo e, claro, se inscreva no canal. E como nós falamos, Marina Silva e Simone Tebet, como já era planejado, como já era especulado, desde o final da semana passada, acabariam integrando os ministérios de Lula, como de fato foram. Marina Silva vai para o Ministério do Meio Ambiente e Simone Tebet vai para o Ministério do Planejamento. Havia muito suspense com relação ao Ministério da Simone Tebet, mas ela vai para o Planejamento. Era certo, porque havia até pressões dentro do próprio MDB para que ela acabasse aceitando o Ministério. Vocês sabem de toda essa história também, link aqui no card. E junto com Marina e Simone, vários outros ministros acabaram sendo indicados, fechando esse complicado jogo de xadrez e costura que o Lula estava fazendo ao longo dessas últimas semanas. E foi interessante porque o Lula aumentou a quantidade de ministérios. Agora nós teremos 37 ministérios e é um recorde. Só que o Lula acerta muito bem ao fazer essa expansão dos ministérios, porque o Bolsonaro ele acabou condensando demais a quantidade de ministérios e colocou na mesma pasta pastas que não haviam muito sentido de estarem juntas, como planejamento e fazenda. Ah, mas mexe com a economia? Mexe, mas é importante que haja uma divisão. E ao condensar tudo em super ministérios, você perde o foco. E como Lula está fazendo um governo de reconstrução, é importante que haja esse foco. Nós precisamos sim ter pontos de ação, diferentes pessoas atuando de modo específico em áreas cirúrgicas ou em áreas necessárias, atuando de modo cirúrgico em áreas importantes e prioritárias do nosso país. É claro que nós estamos recebendo algumas críticas, da imprensa, alguns colunistas, mas vai aumentar a máquina pública, vai inchar, são mais ministérios, e todas essas críticas são simplesmente críticas tolas, pessoal, tolas. Porque se você pega o Ministério do Planejamento e funde ao Ministério da Fazenda, você não está reduzindo o custo, não está reduzindo despesa, você não está poupando dinheiro. Essa é uma economia burra. É igual você, de madrugada, desligar a geladeira da tomada e falar o seguinte, olha, mas tem o ar dentro da geladeira, o ar gelado, então ela preserve, de manhã eu posso ligar. Sabe, é uma economia que não faz sentido, é uma economia tola e você perde o foco que é tão importante para um governo de reconstrução. Por isso que o aumento do número de ministérios foi uma boa decisão do Lula. E o que foi interessante também para o Lula é que ele preteriu alguns nomes do PT para promover uma equalização de forças entre o MDB, o PSD, o União Brasil e o próprio PSB, o partido do Geraldo Alckmin. Porque além da base do Lula, que foi base da campanha do PT e do PSB, o único partido que teria 3 ministérios seria o MDB. Simone Tebet, Renan Filho e um dos filhos do Jader Barbalho. Só que aí o que aconteceu? O MDB ia ficar muito forte. Então o Lula ele optou por retirar alguns ministros, alguns nomes que estavam preparados para o PT, para distribuir também para a União Brasil e também para o PSD do Gilberto Kassab. Assim, todos os partidos, além do PT, o PT vai ter 10, mas todos os partidos ali principais ficarão com 3 ministérios cada um, mantendo uma equalização de forças interessante e, claro, evitando ali possíveis atritos, principalmente no Congresso. Só que é claro que isso acabaria provocando reclamações por parte do PT. A jornalista Thaís Oyama trouxe para nós a informação de que uma parte mais tradicional do PT ficou irritada com Lula por conta dessa composição ministerial que acabou preterindo alguns nomes do partido, como Jacques Wagner, por exemplo, e Humberto Costa, mas eles têm que ficar mesmo no Senado. E o Lula cumpriu apenas aquilo que ele havia prometido, fazer um governo de frente ampla, que não seria um governo do PT. Então ele acabou cumprindo a sua promessa de campanha. Não vejo problema nessa composição do Lula, tirando alguns nomes que nós já vamos comentar daqui a pouquinho. E na minha opinião, o que nós temos que ver agora é como que o PT vai conseguir lidar com esses integrantes do PT, vão lidar com esses novos nomes vindos de fora.
como que os atritos, porque todo atrito, toda organização tem seus atritos, como os atritos vão ser aparados ou lidados pelo Lula e pelo restante da equipe ministerial. Na sua opinião, os nomes indicados por Lula foram nomes adequados? Você acha que o PT vai causar atritos? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. O que eu achei interessante também foi que o Elmar Nascimento ficou de fora. O Elmar Nascimento, como você sabe, também fiz comentário, link aqui no card, ele já estava acusado de corrupção antes mesmo de assumir o ministério, por conta ali de ter utilizado durante a sua campanha uma gráfica fantasma, uma gráfica de fachada. Só que ele ficou de fora porque ele quis dar uma pressionada no Lula e o Lula deu um tocaço no Elmar Nascimento. Porque o Elmar Nascimento ele era o relator da PEC da transição. E o que ele fez? Ele estava pleiteando o Ministério de Minas e Energia e ele estava sendo indicado pelo Arthur Lira. E aí o que ele fez? Ele pegou o telefone e ligou para o Lula, fazendo uma espécie de chantagem. O Lula odiou isso. E aí o Lula entrou em contato com o Arthur Lira e tanto o Lula quanto o Arthur Lira descascaram para cima do Elmar Nascimento. Havia até mesmo a possibilidade dele ir para o Ministério da Integração Regional, mas ele ficou de fora do ministério. Um acerto do Lula, porque o Elmar Nascimento já iria entrar com problemas de corrupção. E a gente sabe, o Lula também falou, todo mundo sabe que o Lula não pode errar. Você iniciar o ministério com alguém que já tem problema de corrupção é querer cometer o mesmo erro que Dilma Rousseff cometeu lá atrás quando ela ficou na mão do Centrão e toda semana tinha um ministro que caía por problema de corrupção. E até o William Bonner falou assim, mas presidente, não é mais fácil você nomear alguém que já não tenha problemas de corrupção? E aí a Dilma ficou sem resposta. Então deixar o Elmar Nascimento fora do ministério foi uma escolha, uma decisão do Lula muito bem feita. E o que tem mostrado, na verdade, com o União Brasil, com o PSD, é que o Lula vai fazer uma aposta no Arthur Lira. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco serão novamente presidentes do Senado e na Câmara dos Deputados. Até havia possibilidade de movimentos contrários ao Arthur Lira, inclusive movimentos bolsonaristas, link aqui no card. O PT até cogitou também lançar uma candidatura, foi ventilado isso, ao apoiar uma candidatura, mas não vai rolar. E o Lula, ele vai apostar no Arthur Lira para conter o União Brasil. Porque mesmo o União Brasil tendo 3 parlamentares, ou melhor, 3 ministérios, eles se declararam independentes. Então como que o Lula vai domesticar, principalmente a União Brasil? Ele deu à União Brasil ao Valdez Goes, que foi governador do Amapá, está no PDT, mas ele vai migrar para a União Brasil, o Ministério da Integração Regional, que é o Ministério da Codevasf. E onde pega? A Codevasf é a menina dos olhos do Arthur Lira. Havia toda essa discussão para aprovação da PEC da transição, quem iria ficar com esse ministério. O Lula cogitou o Renan Filho, que é um adversário político do Arthur Lira em Alagoas, para usar como moeda de troca. O Renanzinho ele acabou indo para o Ministério do Trabalho. Me fugiu agora o Ministério do Renanzinho. Mas, enfim, o Renanzinho foi para um outro ministério, o Arthur Lira ficou satisfeito e possivelmente o Arthur Lira vai tentar trazer uma base do União Brasil e também do PP para ser base do governo Lula, fechando toda essa costura. Mas eu também tenho algumas ressalvas, alguns nomes que foram indicados, como por exemplo o Paulo Pimenta para Secom. O Paulo Pimenta, pessoal, até a Folha de São Paulo fez um questionamento e parte da imprensa também, por ele propagar algumas notícias falsas que desinformam a população. Principalmente a respeito do que aconteceu com o Bolsonaro lá em Juiz de Fora. Nós já tivemos muitas discussões aqui também no canal, vários vídeos, pseudo-documentários falando a respeito do que aconteceu em Juiz de Fora, levantando questões. Agora não tem como esconder esse tipo de coisa, pessoal. É impossível, porque isso acabaria vazando. A gente sabe, o Bolsonaro ele tem uma prisão intestinal no banheiro do Palácio da Alvorada, a gente fica sabendo. A briga que ele tem com a Michelle, a gente descobre. Então uma coisa tão grande como essa seria impossível esconder. Mas o Paulo Pimenta vai acabar indo para a Secom. É o nome que eu tenho as minhas ressalvas. O nome que não faz parte do ministério e poderia fazer é do Edinho Silva, que foi prefeito de Araraquara. Foi um nome que está crescendo, principalmente no interior do estado de São Paulo. É um bom nome, poderia ser contemplado, mas acabou não sendo. E por fim, a Daniela do Vaguinho, que é do União Brasil e vai para o Ministério do Turismo. O Renanzinho vai para o Ministério do Transporte. A Daniela do Vaguinho é bolsonarista, do União Brasil, o marido dela é prefeito de Belford Roxo, então é um nome que tem ali as suas controvérsias, ela é do União Brasil, teve que ir para poder fechar toda essa composição. E alguns nomes ficaram de fora, propositalmente, como no caso Humberto Costa, o Randolfo Rodrigues e o Jacques Wagner. Esses nomes não poderiam compor o ministério, pessoal, era impossível isso acontecer. Haja vista que a próxima legislatura vai ser uma legislatura muito mais
complicada, complexa, até mesmo por conta do grande número de bolsonaristas no Congresso, era importante que Lula, nesse xadrez na escolha ministerial, não desfalcasse a sua base no Congresso. Randolfo Rodrigues vai ser o líder do governo no Congresso, é um ótimo nome, o nome do Randolfo é um senador muito competente e não poderia tirar esses nomes, porque senão iria enfraquecer demais. Quem iria ficar? Omar Aziz e Renan Calheiros, mas não são nem do PT. Então, esses nomes ficando de fora foram, na minha opinião, acertos do Lula, porque o Lula também vai precisar de um Congresso muito atuante. Mas o que você achou desses nomes? Você achou que Randolph ou Jacques Wagner poderiam compor os ministérios de Lula? Coloque nos comentários.